Mas bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo de capacitores, vamos agora para o tópico que talvez, né, seja o mais esperado, né, desse tópico de capacitores, que é a energia armazenada em um capacitor, certo? O mais esperado por quê? Né, porque afinal de contas a gente definiu capacitores, toda a motivação de capacitores era exatamente, né, criar algum objeto, né, no caso os capacitores, que guardasse energia em forma de campo elétrico. Né? E obviamente se eles armazenam energia, né, se o objetivo do capacitor é servir como um certo reservatório de energia, obviamente, né, o tópico talvez mais intuitivo que a gente teria que trabalhar, né, para poder descrever os capacitores, né, o mais relevante pelo menos, é a energia armazenada. Ok? A gente demorou um pouquinho para chegar na energia armazenada, porque claro, a gente precisava ter um pouquinho mais, precisava rebuscar um pouquinho mais a descrição de capacitores, né, principalmente definindo aquela noção de capacitância, ok? Para que a gente pudesse falar a respeito da energia armazenada nesses caras. Dado tudo isso que a gente comentou, né, ao longo dessas aulas de capacitores, como é que a gente faz para determinar a energia armazenada em um capacitor? Né? Aqui tem duas formas. Uma delas é a mais direta, certo? Eu comentei com vocês que o capacitor é um objeto que armazena energia em forma de campo elétrico. E, né, como eu tinha comentado com vocês, a energia acumulada, que aqui eu vou representar somente por U, não vou colocar ΔU, mas a energia armazenada no campo elétrico, né, ela pode ser vista como? Ela pode ser vista como ε0 sobre 2 integral de E quadrado dV, certo? Integrado no volume, né? Se a gente tem esse cara daqui, a gente tem energia contida no campo elétrico, que é exatamente a forma como o capacitor armazena energia. Então, na prática, independente se a gente está tratando de capacitores ou qualquer outro, né, sistema no eletromagnetismo, essa expressão sempre vale. Então, a princípio, né, como é que a gente poderia calcular a energia armazenada no capacitor? A gente poderia simplesmente chegar e fazer igual a gente fez, certo? Calcular o campo elétrico, definido pelo capacitor, e faz essa integração no volume e acabou. A questão é que essa expressão daqui ela vale para qualquer contexto, certo? Independente se seja capacitor ou não, né? Qualquer contexto, se existe campo elétrico, a gente pode calcular a energia armazenada no campo elétrico por essa expressão. Como ela é extremamente geral e a gente está no contexto de capacitores, seria interessante, né? Seria interessante se a gente conseguisse arranjar alguma forma de se calcular a energia armazenada por um capacitor no contexto do capacitor. Certo? Porque essas expressões muito gerais, elas são úteis para a gente fazer descrições gerais. Mas sempre que a gente está mirando a descrição de alguma parte específica de alguma área na física, né, é interessante a gente fazer uma descrição voltada para ela. Né? Porque, claro, né, toda expressão geral tem que valer para todos os casos. E como cada caso é um caso, certo? Como existem diversos sistemas no eletromagnetismo com campos, né, de tudo quanto é natureza diferente, essa expressão daqui ela tem que dar conta de todas elas. Né? Então, em muitas situações, essa expressão acaba não sendo muito conveniente, né, de ser usada para poder se calcular o campo elétrico. E no caso, para poder se calcular a energia armazenada no campo elétrico. No caso, para os capacitores, não é tão difícil calcular esses caras não. Porque se vocês forem pegar os três tipos de capacitores que a gente definiu, foram os capacitores de placas planas e paralelas, os capacitores cilíndricos e os esféricos, o campo elétrico ele não é definido no espaço inteiro, então essa integração ela fica até relativamente simples, ok? Porém, como a gente está no contexto de capacitores, é interessante a gente arranjar uma descrição que seja condizente com esse contexto. Até porque, como eu comentei com vocês, todo capacitor ele é definido em termos daquela grandeza C, certa capacitância, que depende exatamente das dimensões do objeto e está relacionado ao quanto de carga ele consegue acumular, dado uma diferença de potencial. Então, como esse cara daqui é a grandeza que define um capacitor, certas propriedades de um capacitor, seria interessante, né, a gente escrever uma energia, uma expressão de energia acumulada, né, por um capacitor em termos das grandezas do capacitor, e não em termos de grandezas gerais que levam em conta somente campo elétrico. Até porque, afinal de contas, né, todo capacitor que você vai encontrar na sua vida sempre vai te falar qual é o valor da capacitância. O capacitor não vai te falar qual é o valor do campo elétrico que ele produz. Então é interessante a gente saber calcular esse tipo de coisa com as grandezas do nosso problema, ok? E, bom, como é que a gente vai, então, né, calcular, como é que a gente vai arranjar uma forma, no contexto de capacitores, de se calcular a energia armazenada por esses objetos? Aqui a ideia vai ser bem direta. A ideia vai ser o seguinte, né, vamos fazer aqui, né, deixa eu desenhar aqui um capacitor, ok? Eu comentei com vocês que a gente sempre representa o capacitor por duas retas paralelas, ok? E para a gente pensar num modelinho, né, exatamente que vai permitir que a gente calcule a energia armazenada, que a gente vai fazer o seguinte, imagina que a gente pega esse cara e vai ligar ele a uma fonte de tensão, ok? Que vai fornecer a esse cara, né, esse capacitor, uma diferença de potencial, né, entre as placas de V. Okay? Que é exatamente a tensão, né, oferecida pela fonte. Para a gente calcular a energia armazenada, vamos fazer o seguinte raciocínio. Né? Antes da gente ligar essa fonte de tensão, né, ao capacitor, obviamente, ele não tinha nenhuma carga. Okay? A partir do momento que eu ligo esse cara daqui, certo? A partir do momento que existe, né, uma fonte de tensão ligada no capacitor, ele vai carregando de pouco em pouco.
ok? Então, ele vai carregando de pouquinho em pouquinho. Imagina que no total, né, imagina que depois que ele ficou totalmente carregado, uma das placas ficou com uma carga Q maiúsculo e a outra ficou com uma carga menos Q maiúsculo, ok? Essa é a situação final. Antes de chegar nessa situação, se a gente for pensar que antes da fonte de tensão esse cara estava descarregado, né, as duas placas estavam com zero, obviamente eu posso pensar o seguinte: como é que é uma situação intermediária? Em uma situação intermediária, esse cara daqui vai adquirir uma carga Q minúscula e uma carga menos Q, que vai aumentando de pouquinho em pouquinho, ok? Então, né, ou seja, à medida que eu vou carregando esse cara, o capacitor ele não carrega de uma vez, ele vai carregando de pouquinho em pouquinho. Então, cada vez mais a carga vai aumentando, certo? Vai sendo incrementada, até o momento que essa carga vai virar Q maiúsculo e essa carga daqui da outra placa vai virar menos Q maiúsculo. Como a gente está analisando uma situação intermediária, a gente não pode falar ainda que a diferença de potencial entre as placas é a diferença de potencial fornecida pela fonte, ok? Por que isso? Né? Vamos lá, imagina que esse cara daqui tem uma certa capacitância C, ok? Como é que a gente define a capacitância? A capacitância ela não é a carga que tem no capacitor dividido pela diferença de potencial? Essa é exatamente a forma que a gente define a capacitância. Agora, olha só, eu falei que, por hipótese, quando esse cara daqui estiver carregado, as placas vão ficar carregadas com uma carga Q maiúsculo e menos Q maiúsculo, ok? Por consequência, essa capacitância ela vale quanto? A carga, né, exatamente da situação que o capacitor está carregado, dividido pela diferença de potencial. Ok? Agora, quando esse cara está totalmente carregado, a tensão desse cara não é exatamente a tensão fornecida pela bateria, que eu chamei de V maiúsculo. Então, se esse cara daqui é válido nessa situação, óbvio, e a capacitância ela nunca muda, certo? A capacitância só depende de um capacitor. Obviamente, se eu pegar uma situação intermediária em que a carga é Qzinho e não Q maiúsculo, obviamente a diferença de potencial entre as placas não pode ser esse V. Quando esse capacitor estiver ainda carregando, e não estiver totalmente carregado, né? Quando ele estiver no processo de carregar e que ele estiver com uma carga intermediária Qzinho, a diferença de potencial entre as placas vai ser uma diferença de potencial que eu vou chamar de Vzinho, ok? Porque, né, claro, a diferença de potencial, a fonte de tensão, ela faz com que esses caras aqui adquiram exatamente a diferença de potencial da fonte com o passar do tempo, certo? Afinal de contas, as placas vão carregando de pouco em pouco, à medida que elas vão carregando, a diferença de potencial entre as placas aumenta, até chegar o momento que vai, né, ser a diferença de potencial da nossa fonte, ok? Então, significa que eu sempre posso falar que a nossa, né, capacitância, que ela pode ser calculada como Qzinho dividido por Vzinho, ok? Que é a carga no momento que está carregando, dividido pela diferença de potencial enquanto está sendo carregada. Se a capacitância é igual à carga que está no capacitor dividido por V, obviamente, né, eu posso afirmar que a diferença de potencial entre as placas vale quanto? Vale a carga que tem, né, de separação entre as placas, dividido pela capacitância, ok? Aqui, obviamente, é a mesma expressão, né, só modificando a forma que eu escrevi esse cara. Agora vamos lá, essa relação ela é válida para qualquer momento intermediário enquanto a gente está carregando o capacitor, ok? Para cada carga que você colocar aqui, você vai encontrar uma diferença de potencial respectiva entre as placas. Isso aqui vale sempre. Então vamos lá, qual que é exatamente o papel dessa fonte de tensão, né, quando eu ligo ela no capacitor? O capacitor no início, ele não é neutro, e depois que eu ligo a fonte de tensão, as cargas vão ficando, as placas vão ficando carregadas, um com a carga positiva, outro com a carga negativa. Na prática, o que eu comentei com vocês, né, inclusive quando a gente foi definir, né, os capacitores e tudo, é que a forma que a gente tem de carregar um capacitor é induzir uma separação de cargas entre esse cara. Então perceba que em qualquer momento intermediário, enquanto esse cara está carregando, a carga total do capacitor é sempre zero. Certo? Por quê? Porque uma carga sempre fica positiva, a outra sempre fica negativa, no mesmo tanto. Então, o que exatamente essa fonte está fazendo? O que essa fonte está fazendo é pegar cargas de uma placa e transferir para outra. Então, por conta disso, eu posso interpretar essa fonte de tensão como sendo o quê? Ela cada hora pega uma carguinha da placa negativa e joga para a placa positiva. E vai fazendo isso de pouquinho em pouquinho, ok? Ela vai fazendo de pouquinho em pouquinho, jogando cada hora uma carga pequenininha, ok? Que, à medida do tempo, né, vai jogando, vai induzindo essa separação de cargas até chegar exatamente em Qzão e menos Qzão. Agora vamos lá, todo mundo deve concordar comigo que, obviamente, para poder pegar essa carga dQ, que está na placa negativa, e jogar para a placa positiva, né, isso não vai acontecer de graça, certo? A fonte de tensão, ela gasta energia para poder fazer isso. E é bem visível que essa energia gasta pela fonte, né, para poder pegar as cargas da placa negativa e jogar para a placa positiva, elas modificam a configuração de cargas, certo? Porque cada vez que essa fonte pega uma carga dQzinho da placa negativa e joga na placa positiva, a distribuição de cargas está mudando. Agora, se vocês voltarem lá atrás, né, nas aulas de eletrostática, especificamente quando eu comentei da energia eletrostática acumulada por uma certa distribuição de cargas,
Vocês devem se lembrar que a gente relacionou o trabalho gasto para você montar uma configuração de cargas, certo? A gente relacionou esse trabalho gasto com a energia acumulada pelo sistema. O que a gente mostrou é o seguinte: para você montar uma certa configuração de cargas, você tem que pegar as cargas uma a uma e ir colocando na sua distribuição de cargas. Para cada carga que você pega, para você colocar na sua distribuição de cargas, você gasta uma energia em forma de trabalho, que eu vou representar aqui por ΔW, ok? Que é o trabalho gasto. E o que a gente comentou naquela aula, né, de energia eletrostática, se você tem dúvida com relação a isso, volte lá que eu explico bonitinho. É que o trabalho gasto para você montar uma configuração de cargas, pegando cada carga que compõe a sua distribuição de cargas e colocando na posição que ele está, vai ser o quê? O trabalho que você gasta vai ser menos o valor da carga que você está colocando na sua distribuição de cargas, multiplicado pela diferença de potencial que essa carga foi submetida do ponto onde você pegou ela até o ponto onde você colocou. E como a gente comentou na aula de eletrostática, esse trabalho gasto ele é armazenado em forma de energia potencial. Ou seja, toda vez que você tem uma carga que você pega de alguma região do espaço e coloca na sua distribuição de cargas para poder montar ela, você vai variar o potencial dela em ΔV, e por conta disso, por ter variado o potencial dela, né, o potencial eletrostático em ΔV, dado que essa carga tem uma carga Q, a energia acumulada pela sua distribuição de cargas, pelo fato de você ter gastado energia para poder montar essa distribuição, vai ser exatamente Q vezes ΔV. Vamos aplicar agora exatamente esse raciocínio aqui, esse nosso contexto dos capacitores, ok? Na prática, essa fonte de tensão, ela está fazendo o quê? Ela está gastando energia para poder tirar o dQ dessa placa de baixo e jogar para a placa aqui de cima. Logo, qual foi o trabalho gasto exatamente por essa fonte para poder fazer isso? Foi menos o valor da carga, que foi transportado, vezes a diferença de potencial que essa carga foi submetida. Agora, a carga não saiu dessa placa e veio para essa placa, ok? Ou seja, qual foi a diferença de potencial que essa fonte de tensão teve que vencer para poder fazer esse movimento? Foi a diferença de potencial entre as placas, certo? Agora, ela não está no momento intermediário do seu carregamento, então qual que é a diferença de potencial entre as placas? É o V minúsculo. Então, significa que a fonte, ela gastou uma energia em forma de trabalho, né, que foi, né, como aqui tem um D, que como a carga é muito pequenininha, o trabalho gasto também foi muito pequenininho. Então, eu vou representar aqui por D ômega. Né, foi igual a menos Q, vezes a diferença de potencial que essa carga foi submetida, né, para poder colocá-la na distribuição que ela está. Que foi quanto? Foi exatamente V, que é a diferença de potencial que estava no momento em que esse transporte foi feito. Agora, olha só, a energia gasta para poder fazer isso, ela não é acumulada em termos de energia potencial? Então, se eu faço um trabalho muito pequenininho, eu vou acumular uma energia potencial muito pequenininha a mais no meu capacitor, por conta desse transporte, ok? Que vai ser igual a quanto? Que vai ser dQ vezes V. Ou de uma maneira, né, deixa eu só reescrever aqui para ficar mais agradável, V dQ, ok? Então, esse cara daqui, cada vez que essa fonte pega uma carga dQ da placa negativa e joga para a placa positiva, fazer isso gasta energia que é acumulada em forma, né, de energia potencial. E quanto que vai ser a energia acumulada a cada carguinha que você joga, dado uma situação intermediária de carga Q, vai ser dada exatamente por essa expressão daqui, sendo que esse V é exatamente a diferença de potencial entre as placas no momento que essa carguinha foi levada, né? Porque, relembrando, quanto mais essa separação de cargas é amplificada, mais energia a fonte de tensão vai gastar para poder pegar um dQ e jogar para a placa positiva, porque a diferença de potencial vai aumentando aos poucos. Agora, olha só, a gente não sabe que a diferença de potencial entre as placas no momento intermediário é a carga que tem lá dividido exatamente pela capacitância. A partir disso, o que a gente tira? A gente tira que o nosso DU ele é igual ao quê? Ele é igual a Q dQ dividido por C, pela capacitância. Agora, esse cara daqui não é a energia acumulada para uma carguinha dQ pequenininha? Qual que vai ser a energia acumulada depois que essa fonte pegar uma carga menos Q maiúsculo e jogar para essa placa de cima, que seria equivalente a perguntar qual que vai ser a energia armazenada quando as placas do capacitor ficar exatamente com a carga máxima ali, que vai ser esse Qzão. Né? Bom, para eu saber a energia, basta eu somar as energias de cada contribuição. Ou seja, basta eu fazer uma integração dos dois lados. Porque se eu integro em todas essas variações de energia, eu vou ter a energia total que foi acumulada pelo capacitor. Ok? Então, claro, né, a partir daqui, o que a gente tira? A gente tira que a energia acumulada ela foi quanto? Foi exatamente essa integração com os limites de integração, indo de 0 até Q maiúsculo. Por quê? Porque, olha só, a energia ela é 0 quando não tem nenhuma carga acumulada, e a energia acumulada total eu vou chamar de U quando a carga total for Q. Ok? Quanto é que vai dar essa integração? Integral de Q dQ, dado que C é constante, vai dar o quê? Vai dar Q ao quadrado sobre 2. Certo? De Qzão, avaliado de Qzão até 0, né? De 0 até Qzão, na verdade. Esse cara daqui vai dar quanto? Esse cara daqui vai dar meio de Qzão ao quadrado
dividido por C, ok? Então essa daqui é a expressão da energia acumulada por um capacitor, ok? De carga Qzão. Agora, perceba que como essa expressão daqui envolve a capacitância, né, eu posso escrever a energia de várias formas possíveis, certo? Porque olha só, a gente viu que dá para descrever um capacitor em termos dessas três grandezas, certo? Essas três grandezas são importantes, que é diferença de potencial entre as placas, carga no capacitor e capacitância. Aqui aparece somente duas dessas grandezas. Então a gente pode utilizar exatamente a definição da capacitância para poder falar, né, para poder escrever formas, né, de maneiras diferentes, a energia acumulada pelo capacitor. Ok? Então olha só, né, se a gente levar em conta, né, aqui claro, estou levando em conta a energia armazenada por um capacitor, vamos levar em conta que ele está carregado totalmente, ok? Se ele está totalmente carregado, a gente sabe que capacitância vai ser igual ao quê? Vai ser a carga total que tem nele, dividido pela diferença de potencial entre as placas do capacitor. Se a gente mistura essa expressão com essa expressão, a gente consegue obter três expressões, né, iguais, né, mas relacionadas pela expressão da capacitância para a energia. Okay? A gente consegue escrever esse cara desta primeira forma. A gente também consegue escrever como sendo Q vezes V, certo? Sendo que esse V daqui é a diferença de potencial entre as placas. E a gente também consegue escrever esse cara daqui como sendo meio de CV quadrado. Ok? Que quando a gente está levando em conta, né, quando a gente descreve capacitores em um circuito elétrico, essa última é a mais prática. Por quê? Porque, de uma maneira geral, quando a gente coloca um capacitor em um circuito, a fonte do circuito a gente conhece qual que é o valor dela. Então, a gente consegue falar com mais facilidade qual que é a tensão, né, que está sendo submetido o capacitor. Mas, enfim, essa daqui, então, é a expressão, né, a energia armazenada. Agora, né, dada essa expressão daqui, vamos comparar ela com aquela expressão geral que a gente tem, certo? Da energia armazenada em termos do campo elétrico. Ok? A gente viu que a energia ela sempre pode ser escrita como sendo ε0 sobre 2 de integral de E quadrado integrado no volume. Ok? Então, bom, dado esse cara daqui, vamos comparar exatamente com a expressão da energia eletrostática aplicada para o capacitor, certo? Só para a gente ver que existe claramente uma comunicação entre eles. Eu não vou mostrar isso de uma maneira geral, porque cada capacitor é diferente, mas vamos mostrar isso pelo menos para o nosso capacitor mais simples, né? Que é o nosso modelinho para tudo de capacitor, que é o capacitor de placas planas e paralelas. Okay? Então aqui é um capacitor que ele tem área A e distância entre as placas vale D. Como a gente mostrou, a capacitância desse cara vale quanto? ε0A dividido por D. Então, se a gente leva em conta que esse capacitor ficou carregado com uma carga Qzão e menos Qzão, a gente pode falar tranquilamente que quanto é que vale a energia acumulada no nosso capacitor. Certo? Bom, se aqui eu estou colocando o valor da carga, né, e eu tenho a capacitância, obviamente eu vou escrever essa nossa primeira expressão. Ok? Então esse cara daqui vai ser quanto? Vai ser meio de Q ao quadrado dividido pela capacitância, ou seja, dividido por ε0A e aqui vezes D. Então essa daqui seria a expressão exatamente da energia eletrostática, né, calculando por essa expressãozinha daqui que a gente chegou. Agora, como é que ficaria se a gente calculasse por esse cara? Né? Aqui, né, obviamente, tem que dar o mesmo resultado, né, mas vamos só fazer as comparações. Como eu comentei com vocês, o campo aqui no meio, ele valia quanto? Né, se vocês se recordarem, o campo ele era zero em todo lugar fora, né, do capacitor, ele era diferente de zero aqui dentro. Se vocês se recordarem, o campo ali dentro, o módulo do campo ele era o quê? Ele era sigma sobre ε0. Okay? Esse era o campo lá dentro. E claro, né, o nosso sigma ele valia quanto? Carga dividido pela área. Então aqui Q dividido por ε0A. Ok? Aqui, claro, esse Q é maiúsculo porque a gente já está levando em conta placas carregadas com uma carga Qzão. Ok? Bom, dado esse cara, quanto é que vai ser a nossa energia? Ela vai ser ε0 sobre 2, integral desse cara no volume. Agora, esse cara daqui, ele não é constante? Então, integrar E ao quadrado no volume é só fazer E ao quadrado vezes volume, porque esse cara sai da integração. Ok? Quanto é que fica E ao quadrado? Fica Q ao quadrado dividido por ε0 quadrado A ao quadrado. Ok? Agora, vezes o volume. Claramente, é o volume que o campo elétrico está definido, certo? Afinal de contas, aqui fora, o campo elétrico é zero. Então, nas regiões onde o campo é zero, essa integral é zero. Ela só é diferente de zero nas regiões onde o campo existe, que é só aqui no meio. Agora, qual que é o volume desse cara? O volume desse cara não é a área do capacitor vezes a distância entre as placas? Então, o volume aqui vai ser A vezes D, ok? Olha só, ε0 corta com ε0, A corta com A partir daqui a gente obtém o quê? Que a nossa energia, ela vale Q ao quadrado, ok? Ó, vale meio aqui, né? Meio de Q ao quadrado dividido por ε0A vezes D, que obviamente é a mesma expressão
né? Calculando tanto pela forma que a gente deduziu, né? Em termos de grandezas relacionadas somente ao capacitor, e em termos da nossa forma geral, ok? Aqui, claro, ficou simples porque esse nosso capacitor é bem simples. Mas perceba que para pegar esse cara, a gente tem que determinar quanto é que vale o campo. Às vezes determinar o campo de um capacitor não é tão simples, porque às vezes ele não é tão simétrico assim. Enfim, às vezes calcular por essa expressão, né? 90% das vezes, para casos não ideais, é bem complicado. Agora, essa expressão daqui já permite a gente calcular, né? Essas expressões aqui, calcular a energia de uma maneira bem simples. Basta a gente saber a carga que está no capacitor e a capacitância, que é algo que só depende da geometria do material e que normalmente é passado, né, para a gente pela questão ou pelo fabricante do capacitor.